Muito bem. Bom, a palavra que vamos ministrar está aí na revista, espero, e também no livro. Quantos tem um livro? Aleluia. Essa igreja cada dia me surpreende mais. Então, aí também está no livro, é o 14º dia. De qualquer maneira, você pode acompanhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vou compartilhar com você agora exige algum recurso visual para você compreender melhor. E se você tiver também o texto, pode trazer mais clareza para você. Não é que seja algo complicado ou profundo. É apenas, tem mais informações do que habitualmente eu passo para você. Então, nessa manhã, eu vou exercitar o meu chamado principal, que é de ensinar. Vou ensinar para você a palavra de Deus. Quantos querem aprender? E quero compartilhar os 4 pilares da igreja. Então, já pega aí a sua Bíblia. Vou falar em Bíblia. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Sabe, essa era a pergunta que fazia quando eu tinha 12 anos de idade. Eu participava da escola dominical, e aí tinha chamada e tinha também quantas Bíblias tínhamos levado. Ficava anotado na folha de chamada. Ninguém é dessa época, aleluia. Isso é de outra época, mas nós estamos aqui nesse jejum sendo crentes à moda antiga. Volto a dizer, nada contra a Bíblia no iPad ou no celular. Nada contra. Mas vamos ser francos, irmãos. Seja honesto comigo. Você vê um pastor pregando com a Bíblia na mão. Vamos ser francos. Parece que já tem unção. Aí você pega um outro pastor pregando com o celular. Aí você fala, ficou muito pequenininho. Veja, eu não tenho nada contra o celular. Muito pelo contrário. Nem contra o iPad. Porque eu leio muito mais a Bíblia hoje do que lia no passado. Porque eu carrego para toda a banda. Mas, no culto, eu ainda acho que é legal você trazer a sua Bíblia. Anotar do lado. A Bíblia vira um tesouro no decorrer dos anos. Eu tinha uma Bíblia de anotação que já tinha mais de 20 anos. Eu fui sair no meu carro, por alguma razão, esqueci o porta-mala aberto. Esse não é ataque do diabo. Quem esquece porta-mala aberto? Só eu. E eu esqueci, enquanto estava andando, a Bíblia caiu, não vi para onde que ela caiu, no meio. Quando eu cheguei no destino, eu olhei e falei assim, quem abriu o porta-mala? Eu nem tinha fechado. Perdi 20 anos de anotação. Mas Deus é bom. Deus é bom. Eu falei, Senhor, você vai me lembrar tudo de novo. Aí eu comecei de novo outra Bíblia. Mas eu leio sempre várias versões, mas tem uma que eu gosto de ler mais porque minha memória é geográfica. Às vezes eu não decoro o capítulo e o versículo exatamente. Eu decoro o lugar onde está. Está ali no canto esquerdo, em cima. Então, é bom ganhar essas afinidades com a palavra de Deus, não é? Pegue a sua Bíblia, ergue ela para cima. Diga, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga, eu sou filho de Deus, gerado do Espírito, justificado, santificado, redimido, perdoado, mais que vencedor. Diga, eu sou uma nova criação e sou destinado à glória. Aleluia. Isso tudo a Bíblia diz a seu respeito. É o livro mais maravilhoso que existe. Eu não falo isso porque eu sou pastor, não. É porque é mesmo. Porque é mesmo. Mas lá em Atos 2, pega a sua Bíblia então e abre. Atos 2, 41. Começa assim. Atos 2, 41. Aleluia. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo, diga acréscimo. Deus gosta de acréscimo, multiplicação. Naquele dia, de quase 3.000 pessoas. Quando Deus deu para Moisés a lei, e ele desceu da montanha, 3.000 pessoas morreram. Mas no primeiro dia do Pentecoste,
na primeira pregação da nova aliança, 3.000 se converteram. Para mostrar o quê? Que a letra mata, mas o Espírito traz vida. Você está na dispensação do Espírito trazendo vida. Aprenda a dividir a palavra. Amém? Não estou dizendo que o Velho Testamento não é palavra, nem estou dizendo que não devemos ler hoje. Aliás, vamos falar muito aqui do Velho Testamento. Mas devemos ler o Velho Testamento para ver Cristo. Cristo está oculto no Velho. E o Velho é explicado no Novo. O Novo é a explicação do Velho. Então, se você ler com a ótica, a perspectiva, dividindo apropriadamente, a palavra vai ser bênção na sua vida. Mas o que aconteceu com esses 3.000 pessoas que começaram a igreja? Eu louvo a Deus porque tinha um grupo pequeno, mas num dia o grupo já ficou grande. Verso 42. E perseveravam. Dá muito movimento, servos me ajudem. Olha o que diz. E perseveravam em 4 coisas. Quantas coisas, irmãos? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Vamos dizer juntos? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Mais uma vez. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Isso aqui é o que faz a igreja ser sólida, forte, grande. A igreja cresce quando esses 4 pilares são claramente percebidos. Então, muitas vezes a gente olha para uma igreja e a gente até vê muito ensino, mas não vê oração. Às vezes você vê uma igreja que tem oração, tem comunhão, mas não tem o ensino da palavra. Então, é uma mesa desequilibrada. Por isso que às vezes não avança tanto quanto poderia. Então, nós aqui estamos trabalhando para ter esses 4 pilares sempre firmes na nossa igreja. Entendeu? Nesse tempo de jejum, nós separamos para orar. Alguém vai dizer, pastor, mas parou tudo. Parou tudo. Não tem cursão, só deixamos os encontros porque um dos alvos do jejum é o encontro. Mas paramos o cursão, o seminário, escola da família, até a reunião da célula durante a semana nós paramos. Por quê? Para mostrar para você o peso que tem. Oração é fundamento, é coluna, aliás. Fundamento é Cristo, né? Ela é uma coluna. Mas você sabe, uma casa não fica em pé só por causa do alicerce. Ela fica em pé por causa das colunas. O alicerce pode estar perfeito, mas se está faltando uma coluna, pode desmoronar tudo. Então é preciso ter firmeza. E às vezes nós somos, eu reconheço isso, muito radicais quando nós enfatizamos alguma coisa. Mas é para o seu bem, para você entender. Oração é um pilar da igreja. Agora, isso aqui pode ser aplicado também na sua vida pessoal. Vida pessoal. Você tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina é muito mal usada no meio pentecostal. Você que veio de lá, doutrina lá é o quê? Usos e costumes. Não toque isso, não prove aquilo, não vista aquilo outro, não use aquilo outro, não corte aqui. Então, eles chamam isso de doutrina. Mas não é esse o sentido da palavra na Bíblia. Doutrina é ensino. E qual você acha que era o ensino dos apóstolos? A obra consumada, querido. A obra realizada na cruz. Os apóstolos não estavam envolvidos nesse negócio de não pode comer isso, não pode ir em tal lugar, não pode pintar o rosto, não pode ser o quê. Não, eles não estavam envolvidos nisso. Isso não é doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é a obra realizada na cruz. Na sua vida pessoal, então, você tem que ter esse fundamento constante. Qual que é o próximo fundamento? Comunhão. Você não pode estar sozinho. Tem que estar na vida da igreja, né? Terceiro, partir do pão. Ora, tem irmãos que ficam meses sem participar da ceia e acham que não tem problema. Então, como nós ainda celebramos a ceia uma vez por mês, nós queremos mudar isso brevemente. As pessoas, no mês de junho, aconteceu de no dia ela teve um impedimento. Aí ela não vem participar da ceia. No mês que vem, julho, ela ficou de férias. Estava viajando. Também não participou da ceia. Chega agosto, cheguei de férias, estou cansado. E ela não participa de novo.
Aí ela fica 3 meses sem participar da ceia. E aí vem com aquela conversa. Não, isso é coisa religiosa. Ou você é pior do que um católico. Católico toma ceia todo domingo. Católico vai na missa para comer a hóstia. Comer não, tomar. A hóstia é a ceia. A diferença é que lá só o padre bebe o vinho. Aqui nós bebemos todo mundo. Porque aqui todo mundo é sacerdote. Aí o crente, porque tem crente que fala, eu sou católico, não sei o quê. Mas o católico sabe a importância da ceia. O católico sabe. Muitos crentes não sabem. Aí você fica pensando se isso se não afeta a sua vida. Afeta. Afeta. Porque você está tirando uma coluna. Entende? Tudo foi feito para o seu bem, para a sua instrução. A ceia é para te dar vida, é para te alimentar. É o corpo de Cristo. É o sangue de Jesus. Quando dizem amém. E o terceiro fundamento, oração. Na vida pessoal. Essas coisas produzem santas consequências. Quais são elas? Vamos só terminar de ler o texto. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Oh, irmão, uma coisa é milagre, outra coisa é prodígio e sinal. Que o Senhor nos dê prodígios e sinais nesses dias. Todos os que creram estavam juntos, seu fundamento. Como eles perseveravam na comunhão, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não é que eles faziam isso porque alguém tinha mandado. Espontaneamente, eles queriam abençoar uns aos outros. Eram generosos, tinham recebido muita graça e queriam também ser graciosos. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Naquela época existia o templo ainda. Estamos aqui no ano 30. O templo foi destruído 40 anos depois. Então aqui o templo ainda existia. E eles iam ao templo. Mas não pense que esse lugar aqui é um templo. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é um local de reunião da igreja. Nós consagramos aqui, nós oramos aqui para um uso específico, exclusivo. Mas Deus não mora aqui. Quando você vai embora, Ele vai embora com você. Quando você chega na sua casa, Ele já está em você. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Agora, esse é o lado individual. Mas quando nós nos reunimos aqui, preste atenção. Diz a Bíblia que cada um é uma pedra viva. E quando essas pedras vivas estão aqui ajuntadas, não amontoadas, mas vinculadas, aí então nós temos um templo espiritual que acontece aqui. Aí nós temos outro nível de presença de Deus. Existe a presença de Deus individual em você. Você está nele. Atos 18, 28, se não me engano, Paulo pregando para os atenienses, ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a presença que você experimenta individualmente. O Espírito habita em você. Ele cerca você, Ele envolve você por todos os lados. Quando dizem amém? Mas existe um outro nível de presença chamada presença manifesta. Essa presença manifesta você vê no livro de Atos. Eles se reuniram, começaram a orar e a Bíblia fala que tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Por quê? Presença manifesta. Eu te pergunto, Deus ainda quer manifestar a presença entre nós? Eu não sei se você veio algum dia do jejum, mas nesses dias do jejum, presença tem sido manifesta entre nós. Não tem nada a ver com você, com o seu merecimento, tem a ver com a promessa. Jesus disse o que lá em Mateus 18, 20? Mateus 18, 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu, qual que é a consequência? Presta atenção, onde houver 2 ou 3. Quantos, meus irmãos? É o menor grupo possível, não tem que ser uma multidão. 2 ou 3. Esses 2 ou 3 estão reunidos. Eles não se encontraram por acaso, não foi uma circunstância. Eles marcaram a reunião. 2 ou 3 estão reunidos. E eles estão reunidos para um propósito, para adorar o Senhor. Eles estão no nome do Senhor. Eles vão partir o pão. Qual que é a promessa do Senhor Jesus para esses 2 ou 3? Ali estou no
meio deles. Em outras palavras, ali haverá o quê? Presença. Presença. Então, uma coisa é a presença que você tem individualmente. Aleluia. É maravilhosa. Mas Deus reservou algo especial para quando você está junto com mais 2 ou 3 irmãos. Haverá uma presença manifesta operando ali. Hoje, neste lugar, a presença de Deus vai operar na sua vida. Você não vai embora como você chegou. Só por você tocar, desfrutar da presença, cadeias vão cair por terra, prisões serão quebradas, milagres vão acontecer. Tudo porque estamos na presença. Quando o Senhor vem, Ele age. Ele é um Deus que opera. Ele o faz pela sua graça. Esteja posicionado na graça hoje. Esteja posicionado no favor imerecido. Não chegue pensando que você merece, mas chega confiado na sua graça. Aí, vamos continuar lendo, né? Aí, diz assim, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha aqui, eles partiam o pão e tomavam as refeições. Então são duas coisas diferentes. Muita gente lê partir o pão aqui como sendo almoçar, jantar. Não é. Porque senão não precisava de repetir logo em seguida das refeições. Então, uma coisa é partir o pão, outra coisa é comer a sua refeição. O pão e o cálice, pode ser vinho ou pode ser suco. Só um parênteses, se você não bebe vinho, nós temos o cálice com suco, é só solicitar para o servo. Se ele falar que não sabe, solicita o pastor, porque tem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas nós fazemos com vinho, porque nós gostamos de... Bom, deixa para lá. É que o pessoal lá fora fala, eles gostam de aparecer. Naquela videira, é vinho. Mas qual que é o nome da nossa igreja? Videira. Ah, mas faz suco também. É, mas... Minha voz está afinando, aleluia. O Senhor nos ajude. Olha para cá. Uma coisa é o pão e o vinho, outra coisa é a refeição. Refeição pode ser gourmet. Você pode desfrutar, apreciar os aromas do vinho, os sabores da comida, a combinação. Isso é refeição. Mas pão e cálice não é gourmet. Ah, pastor, o nosso pão podia ser melhor. Não, não é para desfrutar do sabor. É para desfrutar de Cristo. Ah, vocês colocaram um vinho de terceira. Pois é, não é o vinho nem é o suco, é o sangue. Ah, pastor, você virou católico? Você crê em transubstanciação? Não creio. Continua sendo pão e sendo vinho. É um símbolo, eu sei disso. Mas é um símbolo que tem poder. Agora eu vou dizer algo para você. A ceia deveria ser mais frequente entre nós. Não sozinho. Não sozinho. Não temos base para dizer que um crente sozinho deva partir o pão. Se o fizer, também não está pecando. Mas temos base para dizer que onde houver 2 ou... o pão pode ser partido. E você deveria partir o pão quando a luta vem. Convide 2 para partir o pão quando vem uma enfermidade. Convida para partir o pão. Nós não estamos entre aqueles que acreditam que só um pastor ordenado ao santo ofício do ministério sagrado da palavra pode celebrar uma ceia. Não, nós estamos na visão de que cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro. E você, no nome de Jesus, você pode pegar o pão e o cálice, consagrar ao Senhor e depois comer dele e beber dele. Você crê nisso? Então é importante. Às vezes tem irmãos que me ligam, pastor... minha tia está doente, manda um pastor aqui celebrar a ceia. Eu mando, mas não precisa de ser um pastor. Pode ser o líder da célula, pode ser você mesmo. Você sentiu o encargo, vai lá, ministra. Já vai ser 2 reunidos, você e sua tia, que está velhinha e não consegue vir aqui no culto. E ela tem que participar da ceia também. Quantos dizem amém? É muito importante, por isso no jejum nós fazemos isso todos os dias. Verso 47, louvando a Deus.
Aleluia. Então eles não tinham só doutrina dos apóstolos, pastor Azaf. Tinha louvor também. Tinha louvor. Louvor é importante. As pessoas falam, isso é uma tradição. Não é tradição. Louvor é importante. E você percebe que o louvor é importante. Aqueles que têm participado conosco durante a semana estão percebendo isso. Quantos têm vindo durante a semana? Muitos. O que acontece? Nós mudamos aqui a liturgia. Eu começo pregando. E o que tem acontecido com o louvor depois? A unção aumenta. Na hora que você começa a cantar, a unção aumenta. Por quê? Olha para cá. Porque a tradição diz o quê? A gente louva para preparar o coração para a palavra. Não é assim que dizem, Azar? A gente ouvia isso durante 50 anos que eu tenho de fé. O louvor para preparar para a palavra. Mas não é verdade. O louvor é um fim em si mesmo. Você pode ter um culto só de louvor. Ok? Mas é óbvio que o louvor deveria, no final, despertar você para receber a palavra. Mas agora nós invertemos. Nós estamos liberando a palavra para preparar você para o louvor e para a oração. Até porque a doutrina vem primeiro. Aí quando você recebe a palavra, você ganha fé. Porque a fé vem pelo... E quando você ouve a palavra, você ganha fé para adorar a Deus. Aí quando você louva, querido, é como Paulo e Silas na cadeia. Eles começam a louvar, o pau quebra. Cadeias são quebradas. Entendeu? É Davi tocando para Saul. Eita, como eu sonho constantemente com um monte de Davi que pega o instrumento e a unção vem. Não é verdade? Maravilhoso, maravilhoso. Davi pegava a harpa e tocava, o demônio estava em Saul, saía. Eu quero ver isso aqui no contrabaixo. Tum, 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 tum. Aí um grita lá. O que foi? Eu não aguento esse som. Perdão pela voz. É unção. Imagina a bateria. E a gente não gosta de tambor, né? A gente acha que tambor está ligado com outra religião. Não é verdade? Bateu bateria, você fala, é outro espírito. Mas aleluia, se o baterista começar a tocar aqui, e a pessoa é liberta lá. Na hora que eu vi o bumbo batendo, estremeceu meu coração, eu senti livre, aleluia. O Senhor faça isso entre nós. Eu vou ver ainda muita coisa na minha vida. E você vai ver junto comigo. Porque nós estamos envolvidos nessa obra que é maravilhosa. Não sei quanto a você. Quanto mais eu venho, mais prazer eu tenho de estar aqui com você. Muito bem, então você tem aqui 4 pilares. Agora, para ajudar você a compreender ainda melhor, eu vou usar um recurso do Velho Testamento. O tabernáculo. Projeta para mim o PowerPoint, por gentileza. Está aqui. Todo mundo consegue ver? Esse aqui é um desenho esquemático do tabernáculo. O tabernáculo tinha 7 móveis, ou 6, depende do ponto de vista de cada um. Não é? Tinha o altar de holocausto, a bacia de bronze, candelabro, o altar de incenso, mesa dos pães. E dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. É aqui que tem divergências, não é? Então, a Bíblia diz que a arca tem uma parte superior chamada, quem se lembra o nome? Propiciatório, onde tinha 2 querubins de ouro. Então, muitos estudiosos dizem, não, tem 2 partes, então são 7 móveis. Então, se você considera a tampa da panela como sendo outra peça, aleluia. Mas se você acha que a panela com a tampa é uma coisa só, está de bom tamanho também. Mas é porque eu gosto muito do número 7. Por isso que eu prefiro dizer que tem 7. Como vocês estão me entendendo? Eu fico com receio de dar informação demais e complicar na sua cabeça. Muito bem, aqui nós temos o tabernáculo. O tabernáculo é o conjunto. Mas, obviamente, essa parte interna é o tabernáculo coberto propriamente dito. Ok? E ele tinha essas partes principais que eu quero colocar para você, né? Que tem a ver com os 4 pilares. Aqui tem os 4 pilares. Põe o próximo. O que é o altar de holocausto?
E a bacia de bronze é a doutrina dos apóstolos. Pastor, por que que o altar de holocausto é a doutrina dos apóstolos? Porque onde é o altar? O que acontecia no altar? Quem se lembra? O cordeiro era morto, imolado, morto. Isso acontecia no altar. No Novo Testamento, onde é que o cordeiro foi morto? Na cruz. Então o altar aponta para quê? Para a cruz. Altar não é esse palco, meu amigo. Ah, eu vou lá na frente no altar. Não, não. O altar é algo espiritual, eterno, atemporal. É a cruz de Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos. O altar tinha 4 lados. Cada ponta tinha um chifre. Por isso que tem um corinho que fala, toca na ponta do altar, no chifre do altar. O que significa o chifre na Bíblia? Na Bíblia, chifre significa poder. Poder. Por isso, quando João viu o Senhor Jesus, ele viu Jesus como um cordeiro que tinha quantos chifres? 7. 7 significa o quê? Perfeição. O fato dele ter 7 chifres, isso não é algo literal, é simbólico. Significa que ele tem todo o poder. O altar tinha 4 chifres. Significa que o altar tem poder para ir nas 4 direções. Porque o número 4 é o número da criação. Significa que o sacrifício que foi feito na cruz, ele abrange todos os homens e todas as épocas. Estão acompanhando isso? Essa é a doutrina dos apóstolos. Junto vem a bacia de bronze. A bacia de bronze era cheia de água. Aqui o sacerdote lavava as mãos e os pés para ministrar diante do Senhor. Ok? O que é essa água? Efésios 5, verso 24 e 25 diz que essa água é a palavra. Então preste atenção. A doutrina dos apóstolos envolve a mensagem da cruz, mas também envolve a palavra, a Bíblia. Toda a palavra de Deus é fundamento para nós. Por isso nós valorizamos a palavra. Tudo que eu falo eu te mostro na palavra. Eu não venho aqui falar minha opinião a respeito das coisas. E quando eu falo eu te aviso, é minha opinião, você pode jogar fora. Eu venho aqui para te falar algo da palavra de Deus. E essa palavra é uma água espiritual que tem o poder de santificar você. Jesus disse para Pedro que quem já se banhou não tem que tomar banho de novo. Só tem que lavar os pés. Quem é que se banhou? Se banhou no sangue. Quantos foram lavados pelo sangue? Então você não tem que tomar outro banho de sangue. Mas você tem que lavar os pés. E você lava os pés pela palavra. Quando você vem aqui ouvir a palavra, querido, aquela poeira da semana que grudou em você, solta. Muitos aqui ficaram a semana inteira convivendo com ímpios, ouvindo palavrão, ouvindo piadas imorais, ouvindo coisas ruins. Aquilo foi sujando os seus pés. Pés sujos é uma sensação muito desagradável, mas não tem nada melhor quando você lava os pés, te dá uma sensação de refrigério. Você não tem como sair do seu emprego, nem como ficar longe daqueles seus colegas de trabalho ou de escola. Mas aí você vem para o culto, você vai para a célula e a palavra vem sobre você como água e começa a trazer refrigério, começa a lavar você, a sensibilidade volta novamente. Quantos testificam que é verdade isso? Essa é a doutrina dos apóstolos. A comunhão é o candelabro. A comunhão é o candelabro. Isso aqui é importante a gente dizer, por quê? Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, você pode abrir lá? Eu não vou ler, mas você pode abrir para você ver que é verdade. João tem uma visão do Senhor Jesus. E nessa visão ele vê o Senhor Jesus vestido com uma roupa sacerdotal, com a cinta de ouro no peito. E o que a Bíblia diz que ele estava fazendo? Estava andando no meio dos candeeiros ou candelabros, a palavra é a mesma. Estava andando no meio dos candelabros. Depois, o Senhor explica no verso 21. Olha, João, a estrela que você viu na minha mão são os anjos das igrejas. Mas os candelabros são as igrejas. Cada igreja local agora é um candelabro. Presta atenção, antigamente, na velha aliança, o candelabro apontava para o Espírito Santo, que nos ilumina.
Você ainda pode fazer essa aplicação. Mas o Senhor Jesus em Apocalipse disse que agora o candelabro é a igreja local. Não é você sozinho, é a igreja local. João viu quantos candelabros? 7. Cada candelabro representava uma. Naquela época existia muito mais do que 7 igrejas. Mas o Senhor escolheu 7. Porque 7 é um número simbólico, que significa perfeito e completo. Amém? Muito bem. 7 então significa, aquelas igrejas existiam, aqueles problemas e virtudes eram reais, mas Deus escolheu cada uma como modelo, para representar o quê? 2 aspectos. Em todas as épocas tem igrejas como essas, que tem que ouvir essa palavra. Mas também, cada igreja é profética, e representa um período da história. E as 2 últimas igrejas estão presentes hoje, eu posso te garantir. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eu quero ser Filadélfia. A igreja do amor fraternal. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é porque você é obrigado, é porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Mas Laodiceia é uma igreja rica. Você sabe, tenha muito cuidado com confissões. Confissão é uma coisa boa. Mas às vezes as pessoas fazem a confissão e não põe o ponto principal da confissão, que é Cristo. Cristo. Eu tenho dificuldade de ficar falando exemplo, né? Porque os irmãos depois falam, pastor Luiz falou mal da gente lá. Eu vou falar assim mesmo. Eu fui numa reunião, e aí os irmãos começaram a confissão. Eu sou lindo, eu sou próspero, eu sou talentoso, eu sou... Falou 25 coisas, eu estava cansado já. Mas eles não disseram, só falaram isso. Não disseram a palavrinha mágica. Qual é? Em Cristo. Cristo é a sua beleza. Cristo é o seu talento. Cristo é a sua sabedoria. Cristo é a sua inteligência. Cristo é a sua habilidade. Cristo é tudo em todos. Mas quando você fala, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e não coloca no final, em Cristo, é um problema. A gente vê esse problema na igreja de Laodiceia. O que a igreja de Laodiceia fala? Você pode conferir aí na sua Bíblia. Sou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. É interessante. Jesus nunca falou um negócio desse. Ele até falou que não tinham de reclinar a cabeça. Mas ele nunca fez essa confissão. Sou rico. Ah, eu sou rico. Preste atenção. Deus quer prosperar você. Está me ouvindo? Mas lembra, sua riqueza é Cristo. Sua riqueza é Cristo. Tem um corinho muito antigo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu... Os irmãos são da minha época, aleluia. Isso é de quando eu converti. Quem tem Jesus tem tudo. Tem tudo. Cuidado com a confissão. Jesus nunca ficou falando, sou rico e abastado. Não põe o seu coração no dinheiro, que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E depois nós temos o altar de incenso. O altar de incenso são as orações. Na Bíblia, o incenso é um símbolo da oração. E por último aqui, nós temos a mesa dos pães, que é o partir do pão. Aleluia. Muito bem. Agora, vamos melhorar ainda mais a nossa complicação aqui. Aleluia. Existe uma direção em que cada uma dessas coisas são colocadas na Bíblia. Então, o tabernáculo ele tinha que ser montado, armado, sempre com o portão para o nascente, ou seja, leste. Aí eu coloquei ali as direções para você saber. Então, o altar de holocausto estava a leste. A mesa dos pães ao norte. O altar de incenso ao oeste. E o candelabro ao sul.
E aí, alguns anos atrás, eu ministrei para você aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem se lembra deles? Peguei sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 6. O que a palavra de Deus diz? 4 cavaleiros. Verso 2. Vi e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quem se lembra o que significa o cavalo branco? O espírito de engano, que não tem poder, que parece com Cristo, mas não é Cristo. Tem até um arco, mas não tem flecha, porque ele não pode derrotar o inimigo, porque é espírito de engano. Nós convivemos numa geração cheia de espírito de engano. E o espírito de engano, ele vem com Bíblia, viu? Ele não vem sem Bíblia. O espírito de engano usa a Bíblia. Cuidado com o que você come. Vamos dizer amém? Alguém mandou uma postagem esse tempo atrás na internet, no Instagram, com muitas visualizações. E a pessoa, querendo parecer sábia, ela dizia: você sabe que Deus odeia o pecador? E aí pegou lá no Salmo 1 ou 2, não sei, que Deus fala que de fato Deus odeia a impiedade e o ímpio. É verdade, está escrito. E ela falou: está vendo? E os pastores ficam pregando. Eu falei: meu Deus do céu, onde essa mocinha está querendo chegar? Era uma mocinha, mas é tão do diabo. Ela não sabe, mas é. Está sendo usada pelo diabo, entendeu? Então, na velha aliança, debaixo da lei, a lei produz o quê? Maldição. Por isso que a Bíblia fala que Deus odeia o pecador. Mas quando chega lá em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos o quê? Deus amou o mundo de uma maneira tal. Deus amou você de um jeito tão extraordinário. Você era inimigo dele, mas ele não era seu inimigo. Ao ponto de pegar o que ele tinha de mais precioso, o próprio filho, entregou para ter você de volta. Esse é o Deus que odeia o pecador ou é o Deus que ama o pecador? Qual que é a mensagem que nós pregamos? A verdade que liberta, é a verdade do Evangelho, é que Deus te amou profundamente. Mas existe engano. O engano vem camuflado de muitas formas. E o Senhor me tem dado a graça de advertir você. Pode mandar para mim alguma coisa que você acha que está contaminado. Não tem problema, é bom que a gente vá usando de exemplo. Por quê? Porque o espírito de engano está aqui. Não é? É o cavalo branco. Então o cavalo branco é o quê? Engano. Segundo cavalo, verso 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, então vi e eis um cavalo preto. Que cor que era o cavalo? Preto. E ele tinha o que na mão? Uma balança. O que significa essa balança? Inflação. Ok? Fome. Então esse cavalo preto simboliza fome. Mas aí, eu pulei, né, o segundo. É só um teste para ver se você está prestando atenção. Vamos voltar para o segundo. Verso 4. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho. Que cor que é, irmãos? E foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Então o cavalo vermelho simboliza o quê? Guerra. Esses cavaleiros estão andando na terra hoje? Estão. O espírito de engano está agindo na terra. O cavaleiro vermelho está produzindo guerra. Nós temos guerra na Ucrânia, temos guerra lá ao redor de Israel. Nós temos guerra na África, temos guerra acontecendo em muitos lugares e rumores de guerra também no ar. Prepare-se, os dias não são fáceis. O princípio das dores já começou. Ouça o que eu estou te dizendo. Esse é o cavaleiro. Eu pergunto a você: esses cavaleiros são de Deus? Não, são espíritos malignos. Só que Deus deu para eles autorização para cavalgar na terra. Eles estão cavalgando com autorização. Mas eles têm autorização para tocar naquele que está selado? Aquele que está selado, o cavaleiro não pode tocar. Quantos foram selados aqui? Você não vê, mas tem um selo em você.
É chamado de selo do Espírito Santo. Eu sei que você fica procurando, né, sinais do anticristo, né? Alguém me perguntou essa semana: pastor, quem que você acha que é o melhor candidato a anticristo, né? Eu tenho uma listinha pessoal. E eu não vou te contar hoje não. E aí, eu sempre falo, irmão, você está esperando o anticristo? Não, espere o arrebatamento. O arrebatamento está às portas. Porque quando ele vier nas nuvens, você vai voltar com ele. Amém, querido? Mas aí, muitos irmãos ficam atrás do anticristo, né? Eles ficam atrás desses sinais. Não fique atrás deles, mas preste atenção neles. Essa semana saiu uma reportagem na BBC, que é um site relativamente confiável. É muito esquerdista, mas é confiável. E eles disseram o seguinte: olha, os fenômenos meteorológicos, geológicos, né, como terremotos, furacões, igual teve seca, calor extremo, tem problemas no norte de fogo, né, muito fogo queimando, teve na Austrália o ano passado, esse ano no Brasil. E eles disseram, isso tudo aumentou nos últimos anos em 50%. Jesus disse que esses são sinais que está chegando o dia. Aumentou 50%, não estou contando eu, estou falando um fato para você, que também foi confirmado no Jornal Popular de anteontem. Dizendo isso, 50% aumentou. Os furacões estão piores, as secas estão piores, as queimadas estão muito maiores. Tudo está aumentando, porque os cavaleiros estão andando sobre a terra. Quantos dizem amém? Outra preocupação dos irmãos. Quando os irmãos falam de anticristo, os irmãos querem saber da marca. Pastor, o Elon Musk criou um chip. Eu devo ou não usar esse chip? Presta atenção, querido. Não fique preocupado com a marca da besta. Tenha segurança da marca do ungido na sua vida. Quem já está marcado pelo ungido não vai receber a marca da besta. Não dá para ter duas marcas, é só uma. E você é tão abençoado que já foi. Mas quando acabar o jejum, eu quero falar com os irmãos a respeito disso. Quantos querem ouvir um pouco sobre isso? Aleluia. E o quarto cavaleiro, verso 8. E olhei e eis o cavaleiro amarelo. Pode ser baio. E pode ser também, em algumas versões, amarelo esverdeado. E o seu nome se chama Morte. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar. A espada, então ele está associado com o vermelho. Fome, ele está associado com o preto. E mortandade, que é o que ele faz mesmo. Mortandade, por meio de pandemias. Quantos dizem amém? Muito bem, uma vez que você entendeu que existem 4 cavaleiros, agora vai lá para Zacarias 6, verso 6. Falei para você que era uma aula hoje. Olha o que diz, Zacarias 6, verso 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai em qual direção, meus irmãos? Então os pretos vão atacar da onde? O dos brancos após eles, dos baios para a terra do sul. Os baios são os amarelos. Então, aqui na palavra de Deus, nos mostra cada lado que esses cavaleiros atacam. Eles querem impedir a edificação da igreja, eles querem impedir você de avançar, são ataques espirituais. Nós não podemos simplesmente pensar que vamos ser eximidos dele, não, nós estamos aqui, podemos ser atacados, mas o Senhor nos deu a provisão e a proteção contra ele. Mas isso não é automático, você tem que com a sua boca fazer do Altíssimo a sua morada. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Por isso, nenhum mal te sucederá. Por que não vai suceder? Porque você disse. Você falou. Então, não é automático. É preciso orar a respeito das questões. Eu oro sobre tudo o tempo inteiro. Eu entro no carro, eu já oro. Eu viajo muito, pessoas vão me buscar no aeroporto. Eu já oro pela pessoa que vai me buscar. Entendeu? Porque eu não sei se ele sabe dirigir.
Uma vez me mandaram buscar no aeroporto uma pessoa que ela andava assim. Eu falei, irmão, você consegue dirigir? Me dá a chave desse carro. O que é isso, pastor? Estou bom na direção. Eu fico em dúvida. Mas aí o que eu faço? Eu oro. Ore para o Senhor te livrar do mal. Te dar o pão de cada dia. Para a vontade perfeita dele ser feita na sua vida. Tem que orar. Por isso nós estamos jejuando e orando. Quando dizem amém? Então, os cavaleiros vêm das direções. E aí, se você está acompanhando agora no livro, eu quero te falar rapidamente sobre os 4 pilares associados com os 4 móveis do templo e também com os 4 cavaleiros que nos atacam. Então, primeiro pilar, se você estiver acompanhando na revista ou no livro, ensinamentos centrados em Cristo trazem as bênçãos da nova aliança. Qual que é esse primeiro fundamento? É a doutrina dos apóstolos, representada pelo altar de holocausto e a bacia. Qual cavaleiro que ataca nessa direção? O branco. O cavalo branco simboliza o quê? Engano. O espírito de engano quer impedir você de compreender a verdadeira doutrina dos apóstolos. E o engano às vezes é sutil. Olha para cá. Qualquer pessoa que ensina você que você pode receber uma bênção sem precisar da cruz de Cristo, ele é do anticristo. Qualquer um que ensina para você que só depende de você, do seu esforço, do seu empenho, vai lá e faz e que Deus vai te abençoar, é um ensino do anticristo. Mas qualquer um que chega para você dizendo, ele já pagou o preço por você, você vai receber de graça. Sua parte é apenas crer no que ele já fez. Continue crendo enquanto não vê, porque você vai ver. Esse está pregando doutrina dos apóstolos. É Cristo que faz. Vivemos uma época de muito engano. Os púlpitos foram transformados em palestras de autoajuda. E as pessoas vão para o culto para ouvir coisa de autoajuda. Mas que o Senhor nos livre disso aqui. Aqui nós vamos pregar o evangelho. Sua bênção é por meio da obra. Sua santidade é por meio da obra. A sua vitória não é o seu braço. Sua vitória você vai ganhar de graça. Ele vai te dar a vitória. Seu casamento será mudado da água para o vinho, vinho de boa qualidade, não porque você é especialista em fazer vinho, mas porque aquele que é poderoso vai transformar. E às vezes vai fazer isso instantaneamente na sua vida. Nesse jejum ele já está fazendo e já está operando. Apenas creia no milagre do Senhor. Quantos dizem amém? Então você tem o pilar e você tem de cá o ataque. Aprenda a resistir o ataque. Segundo fundamento, segundo pilar. Comunhão na igreja local traz cura e suprimento. Comunhão na igreja local. A igreja local está representada aqui pelo candelabro, ok? E a comunhão é a vida da igreja. Você precisa da vida da igreja, por muitas razões. Primeiro, você é uma brasa. Brasas não subsistem sozinhas. Brasa tem que estar no braseiro. Se o seu fogo não está tão quente, a brasa do lado incendeia você. A brasa fora do braseiro tem sérios riscos. O Senhor te põe no braseiro da vida da igreja. Segundo, não existe guerra sozinho. Eu sei que tem um pessoal aí que ensina guerra espiritual nível individual, guerra espiritual nível coletivo. Mas esse pessoal não sabe nada de guerra. Se você é militar aqui, você sabe o que eu estou dizendo. Nenhum soldado vai para a guerra sozinho. Você acha que tem algum judeu lá em Israel lutando sozinho? Não tem jeito. Você sempre vai em grupo. Sempre é um pelotão, um destacamento. Por quê? Porque enquanto você está olhando para cá, você tem que ter um irmão vigiando a sua retaguarda. Porque o inimigo vem por lá. Então nós precisamos de irmãos nos advertindo. Cuidado, irmão, cuidado, o diabo está querendo seduzir você naquela direção. É mesmo? Eu não percebi. Pois é, mas eu estou percebendo. Acabou de guardar o irmão, vou orar por você. Mas muitos agora querem fazer guerra espiritual sozinhos. Muitos desprezam a vida da igreja. Vivemos um tempo muito, muito ruim, querido. As pessoas falam mal do culto, da reunião, não querem se reunir. Que o Senhor nos livre disso.
Você sabe, a pessoa mais endemoniada da Bíblia era o endemoniado gadareno. Como é que ele vivia? Na comunhão? Junto com o povo? Não! Isolado, sozinho, gritando no ermo e nos sepulcros. Quando você acha que pode viver a sua vida cristã, lá no seu quarto escuro, com a tela de computador na sua frente, você está entrando no mesmo princípio do gadareno. O diabo tira você da comunhão. Ah, pastor, mas eu não quero estar na igreja. Na igreja tem muito hipócrita. Eu sempre digo, venha, sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Meu irmão, não vou, lá me trataram mal. Olha, o que eu já fui tratado mal em restaurante não está escrito, mas eu continuo fiel, vou assim mesmo. Já me trataram mal em loja, não está escrito, mas eu não fico lá em casa dizendo, nunca mais faço compra na minha vida. Não, no aeroporto nem me fale. Como eu já fui maltratado em check-in, check-out, loja, entrada de avião, dentro do avião. Muitas vezes. Tem um amigo meu esses dias que a comissária quebrou a perna dele. Joelho. Porque ele colocou a perna no caminho, e ela vinha com o carrinho, diz ela que não viu e pá! Foi ou não foi, pastor? Não. Detonou o joelho do irmão. Você acha que ele falou, nunca mais voo? Nunca mais entre em avião. Você acha que ele falou isso? Não. Não. Ele não é doido. Doido é que é assim. Ai, meu noivo me largou. Vou morrer solteira. Não faça isso. Uma coisa, igreja. Tem pastor que apronta. Tira ele e vamos embora para frente. Tem um irmão que é chato, deixa ele meio de lado, fica com os outros que são legais. Mas não sai da comunhão da igreja. E você que é chato, para de ser chato. É um apelo que eu te faço. Eu estou procurando uma igreja perfeita. Então não vá para lá. Porque no dia que você entrar, ela vai ficar imperfeita na hora. Entendeu? Então não tem igreja perfeita. Aqui também você vai se desapontar comigo. Vai se desapontar com outros irmãos. Desapontamento faz parte do crescimento. Você espera crescer sem desapontar? Tem que desapontar. Tem que desapontar. Isso é uma coisa boa. Mas não é desapontar porque eu escandalizei você, não. É só porque você esperava algo de mim e eu não fiz. Nesse sentido, até Deus pode te desapontar. Então, desapontamento faz parte do crescimento. Cresça. Quantos dizem amém? Quantos querem crescer aqui? Oh Deus, que o Senhor nos dê sabedoria nesses dias. Você sabe, quando aquele gadareno foi curado, puxa, já passei da minha hora. Quando o gadareno foi curado, ele falou para o Senhor, quero te seguir. E o Senhor falou o que para ele? Não, volta para sua casa. Vai pregar para sua família. Vai fazer igreja lá. Isso nos mostra um princípio na palavra de Deus. Quando você recebe uma revelação, quando você recebe luz do Senhor, você se torna luz, Ele não manda você para fora. Ele te põe aonde? No candelabro. Eu sei que você está pensando em candelabro de 7 pontas, mas aqui nessa videira, o candelabro aqui tem milhares de pontas. Deus põe você para iluminar no candelabro. Eu sei que o ensino tradicional vai ser luz lá fora. Lá é o lugar de ser luz. Mas não foi isso que Jesus disse. Vamos ler o que ele disse? Vamos ler 2 referências. 2 ou 3 referências, né? Primeiro, lá em Marcos capítulo 4, verso 20. O que ele diz? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e 100 por 1. Também lhe disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador. A palavra velador aqui é candelabro, candeeiro. Então o Senhor quer colocar você, que é luz, que é lâmpada, no candeeiro. Aqui é o lugar de iluminar.
Mas alguns, infelizmente, escondem a luz debaixo do quê? Alqueire. O que é alqueire? É aquele cesto que era usado antigamente para colocar cereal. Quando eu era criança, ia no armazém, tinha vários, não existia supermercado na minha época. E aí você ia, tinha aquelas cestas grandes, né? Tinha milho, arroz, feijão, farinha, uma série de coisas, né? Tinha um copo assim, ele era chanfrado. Quantos se lembram disso? Ele pegava, colocava ali, entendeu? O nome daquilo ali, aqui em Goiás tem outros nomes, mas na Bíblia é alqueire, porque ele também era uma unidade de medida. Originalmente, alqueire era medida de cereais. Hoje, no estado de Goiás e no resto do Brasil, alqueire é uma medida de terra. Por isso que você fica confuso. Como é que coloca debaixo do alqueire? O alqueire é o cesto, o jacá. Qual outro nome que tem por aqui? Balaio. Isso é o alqueire. O Senhor disse, não põe a luz debaixo do balaio, debaixo do alqueire. O que é isso? Não deixa que o dinheiro esconda a sua luz. Muitos aplicam a sua vida no dinheiro e a luz dele vai apagando. Dentro da igreja é o lugar de você iluminar. Você está ganhando dinheiro, filho? Vem iluminar aqui. Vem ensinar outros a ganharem também. Vem testemunhar para outros receberem também. A vida da igreja é o centro de tudo. O que mais? A luz pode ser escondida, diz Jesus, debaixo do quê? Da cama. O que a cama simboliza? Duas coisas. Cama simboliza sensualidade, né? Sexo, ou simboliza preguiça. Essas duas coisas também escondem, apagam a sua luz. Que o Senhor nos dê graça nesses dias. Amém? A palavra do Senhor também diz, vamos ler, no verso Marcos 4, 21. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Para que ela é colocada no velador? Para que todos que entrarem possam ver a sua luz. Lucas 11, 33. Olha o que diz. Lucas 11, 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. Nem de lugar escondido. Olha aqui. Você nem sabe dizer o que é. É qualquer lugar que não seja na luz. Entendeu? Talvez você pode dizer, mas a luz não tem que ficar no lugar escondido? Não, a luz é para ser vista. A luz é para ser vista, acima de tudo, no candelabro. Para quê? Para assim, todos os que entram possam ver a luz. Que aqueles que entrarem para a vida da igreja possam ver gente resplandecendo aqui na luz do Senhor. Quantos dizem amém? Eu amo a palavra do Senhor porque às vezes ela quebra o nosso entendimento natural. Para encerrar, o terceiro pilar, celebrar a ceia traz saúde e cura. Por quê? Porque a ceia combate o cavalo da morte. Mas se você for olhar lá, o cavaleiro preto, ele também traz fome e ele também traz doença. Preste atenção. Ceia é dia de receber. Em muitas igrejas a ceia é dia que a pessoa tem medo, ela fica com medo. Como é que eu vou lá? Se eu tiver algum pecado, eu vou tomar, eu vou morrer. Não, se você tiver pecado, aí que você está qualificado. Porque o sangue de Jesus é para pecador, não é para quem não tem pecado. Se você pecou, você está qualificado para o sangue de Jesus. Não deixe de participar da mesa do Senhor. Mas o sangue é para perdão, mas o pão é para cura. O pão é para cura. Aquela mulher cirofenícia pediu para o Senhor das migalhas que caem da mesa dos filhos. Migalhas da mesa dos filhos teve poder para libertar a filha dela. Mas você é filho, está sentado na mesa, você não come migalha, você come o pão inteiro. Se migalhas tiver esse poder, imagina o pão inteiro operando na nossa vida hoje. É uma questão de fé. Por último, quarto pilar. É a oração que traz paz para os relacionamentos. Por quê? Porque o altar de incenso e as orações estão relacionados com o cavaleiro vermelho. Tudo que eu estou falando aqui eu poderia aplicar na sua vida pessoal. Talvez eu faça isso em outro domingo. Mas eu estou falando no nível coletivo. O diabo sempre ataca para produzir divisão, para produzir intriga, produzir decepção,
não é? É a famosa isca de Satanás, aquela mágoa que vem e você se julga cheio de direitos. E você fala, pastor, como é que podemos vencer isso? Temos que orar. Quando nós oramos, querido, esse espírito maligno é removido de entre nós. Eu não sei se você tem percebido, esse tem sido o melhor jejum que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque o ambiente da igreja é outro ambiente. Eu vejo os irmãos cheios de graça, o rosto dos irmãos cheios de virtude, cheio de favor, cheio de unção. Deus está movendo entre nós pelo seu poder, porque estamos orando. E sabe o que mais? Nós nunca tivemos um jejum com tanta gente orando. Todo dia, essa parte de baixo aqui está cheia. Amanhã eu te espero aqui novamente, 19h30. Vai ser tremendo, mesma coisa. É a última semana do jejum, vai ser a melhor semana do jejum. É a semana do seu milagre. É a semana de você receber de Deus. Então, se você não veio nenhum dia, projeta para vir nessa semana. Se você não pode vir nenhum dia, venha na quarta-feira, que você já iria para a célula, vem para cá. Traz seu filho para orar também. Eu sei que ele tem aula no outro dia, mas é só até às 9h. Deixa o seu filho ter essa noção de presença. Semana passada eu fui tão abençoado aqui. Os irmãos se lembram? Duas criancinhas vieram aqui na frente, né? Uma de 7 anos, ergueu o dedinho, pastor, eu queria falar, a voz dela tão fraquinha. E ela falou, pastor, quando estava orando, eu olhei para cima e o céu abriu. E eu vi anjos de Deus subindo e descendo. Ela veio com 7 anos de idade. Essa criancinha está marcada para o resto da vida. Foi marcada pela presença. Depois uma outra de 10 anos veio, mesma coisa. Impressionante. Você tem que trazer o seu filho para ele ser marcado pela presença. Orar com ele. Tratar ele como uma pessoa. Do mesmo jeito que você trata o seu vizinho. Uma pessoa que você ora, exorta, adverte, ama, educa. E educa também mostrando para ela, olha, isso aqui é o que nós valorizamos. Nós valorizamos a presença de Deus. Aleluia.